Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Tudo jóia? Tranquilo. Espero que vocês estejam bem. Lembrando que ontem nós tivemos uma aulinha, nós falamos sobre um tal dos jesuítas, né? Quem eram os jesuítas? Nós vimos ontem que eram uns padres da Igreja Católica que vinham para cá, para o Brasil, para converter os povos indígenas. Nós vimos isso. Depois nós vamos voltar um pouquinho. Pessoal, hoje, dia 10/6, na quarta-feira, nós teremos dois momentos. Esse primeiro momento aqui, em que eu vou terminar o conteúdo do capítulo 5 com vocês. Depois, na hora de atividades, eu vou passar alguns exercícios e vou fazer esses exercícios com você, ok? Então, é muito importante que você assistam todos os vídeos, copie no seu caderno, bonitinho tudo, organizado, tá? Tudo bonitinho, copiadinho. E depois dos exercícios, eu quero que você faça os exercícios, aí eu vou passar a instrução. Hoje nós não teremos tira dúvidas ao vivo. Se você, porventura, tiver alguma dúvida, alguma questão, você pode colocar lá no Google Classroom, no Google Sala de Aula, porque eu fico olhando, vocês já perceberam, eu sempre respondo lá os comentários. Então, se você tiver alguma dúvida em relação ao vídeo, pode perguntar lá na plataforma que eu vou responder para você, ok? Então, teremos o conteúdo agora, depois atividades, belezinha? Vamos lá. Pessoal, o último tópico, a última parte do capítulo 5, né? O capítulo 5 fala dos padres jesuítas. Nós vimos ontem que vinham alguns padres da Europa. Esses padres, eles tentavam se comunicar com os povos indígenas, ficavam amigos deles, né? E aí criavam cidades que nós chamamos de missões, ou reduções, ou aldeamentos jesuítas. Criavam cidades onde eles tentavam transformar os indígenas em cristãos, ok? Ontem, durante o nosso Tira Dúvidas, eu mostrei para vocês um trechinho do filme, A Missão. Eu sei que o áudio não estava tão bom e etc., mas mesmo assim, vocês conseguiram ver, por exemplo, os índios, né, usando aquelas roupinhas, aquelas túnicas, tocando instrumentos europeus, violinos, né? As casas, as igrejas, né? Todas construídas por esses povos indígenas. Então, nós estávamos falando sobre esses povos, esses caras, esses padres jesuítas que tentaram, pessoal, vir para cá. Qual que era a principal intenção dos jesuítas? A principal intenção dos jesuítas era converter, catequizar, transformar os indígenas em cristãos, fazer com que os povos nativos abandonassem os seus deuses, suas histórias, suas crenças e se tornassem cristãos, ok? Essa era a principal intenção. Então, beleza. Como que os padres jesuítas faziam para converter os povos indígenas? Olha, muitas maneiras eles usavam. Uma delas era aprender a língua do povo indígena, daquele povo lá. Se o povo é Guarani, aprender o Guarani. Se o povo é Tupi, aprender o Tupi. Enfim, aprende a língua daquele povo e tenta se comunicar com ele sempre na língua dele. Os padres faziam teatros, brincadeiras, músicas, instrumentos musicais, para tentar atrair os povos indígenas, né, que adoravam obras de arte. E os padres sabiam fazer esculturas, sabiam fazer pinturas, né, e acabaram agradando muito também esses povos indígenas, ok? Então, por meio de brincadeiras infantis com as criancinhas, né, por meio de teatro, de música, por meio da gramática, da linguagem, né, aprender a língua deles para converter esses povos, são as maneiras que a maneira que os jesuítas acharam para converter os povos indígenas, ok? Qual que é o nome
que se dava ao local onde os jesuítas tentavam converter essas tribos ao mundo cristão, ao estilo de vida cristão. Olha, nós podemos chamar de aldeamentos jesuítas, reduções jesuítas. Reduções, professor? Porque na época se falava em reduzir os índios ao mundo civilizado. Reduzir quer dizer juntar eles, né? Reduzir. Então, vamos fazer uma cidade, a gente coloca todo mundo junto e é mais fácil de converter se todos estiverem juntos, né? Mais fácil do que se você tiver que ir no meio da selva, em várias tribos ali. Então, reduzir, ou missões jesuíticas, ou missões dos jesuítas, ok? Beleza. Pessoal, existe algumas pessoas que criticam esses padres, né? Por quê? O padre não aceitava a cultura do povo indígena. O padre aprendeu a fazer a farinha, aprendeu a tecer lá as fibras vegetais, aprendeu a fazer chapéus, balaios, cestos, rede. Ele aprende as técnicas com os indígenas, mas os padres não queriam conhecer este povo indígena para respeitar eles, para aprender com eles. Queriam conhecer para dominá-los, né? Para convertê-los, para impor a sua visão de vida. Então existem certas críticas, né, sobre esses padres aí. Porém, pessoal, além dos padres jesuítas, havia uma outra galera que estava aqui no Brasil. Eram os colonos, os fazendeiros, os donos das lavouras, né? Os donos das plantações de cana-de-açúcar, galera. E essa galera, os colonos, os senhores de engenho, queriam escravizar, queriam prender, queriam capturar esses indígenas e forçá-los ao trabalho nas fazendas. Então havia uma disputa. Por que muitos povos indígenas acabaram abandonando o seu modo de vida e fugindo para essas missões dos padres jesuítas? Porque muitas das vezes era melhor do que ser morto, era melhor do que ser preso e escravizado e obrigado a trabalhar dia após dia, né, como uma ferramenta. Então, muitos indígenas acabavam se convertendo ao cristianismo e vivendo lá junto com os padres jesuítas, porque eles muitas vezes estavam fugindo da escravidão. Pessoal, escravidão indígena, muitas das vezes quando se fala em escravidão, você pensa em negros, né? Pensa em escravidão africana. Mas no Brasil, não só os africanos foram escravizados, os povos indígenas também foram escravizados, ok? O que eu posso perguntar para vocês é o seguinte: quando começou em grande escala, né, a fazer isso de um modo geral? Quando começou a escravidão no Brasil? Começou quando se tenta, né, iniciar as plantações de cana-de-açúcar. Então, a partir de 1530, né, nós vimos, a partir de quando traz as plantações de cana-de-açúcar, precisava de muita gente para trabalhar, e aí os portugueses começaram a fazer guerra, capturar, prender os indígenas, ok? Então, a escravidão indígena, né? Ela início com as fazendas de cana. Quando começa a atividade açucareira aqui no Brasil, começa a escravidão dos povos indígenas, ok? Ok. Vários grupos de religiosos, quando eu falo ordem, você pode pensar aqui em grupos, tá? Em grupos. Imagina assim, pessoal. No futebol tem vários times de futebol, mas todos jogam futebol, ok? Dentro da Igreja Católica tem vários católicos, mas cada um tem o seu time. Tem padres que são franciscanos, porque eles, né, fizeram lá todo o voto na ordem de São Francisco de Assis. Eles são devotos de São Francisco de Assis. Tem padres que são agostinianos, porque eles estão devotos de Santo Agostinho. Tem padres que são gregorianos, porque fazem parte da ordem do Papa Gregório.
Tem papos que são dominicanos, porque fazem parte do grupo, do time de São Domingos, tá? Então, quando eu falar ordem religiosa, é o time desses padres, tá? É qual que é o santo que ele é ligado ali, e etc. Então, vamos lá. Diversas ordens religiosas atuaram na conversão dos nativos brasileiros, com destaque para os jesuítas. Aí eu posso perguntar assim, havia apenas padres jesuítas no Brasil? Não, havia outros padres também, tá? Mas os que mais se destacaram, principalmente porque conseguiram converter muitos povos indígenas, foram esses aqui, os padres da Companhia de Jesus, chamados de jesuítas, né? Existem dois jesuítas muito importantes no comecinho da história do Brasil, no primeiro século da história do Brasil. Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Esses dois padres fundaram o primeiro colégio, a primeira escola no Brasil. Inclusive, essa escola deu origem à cidade de São Paulo. Eles fundaram a cidade de São Paulo. Olha só, é a cidade mais importante da América do Sul. Doideira, né? Doideira. São Paulo é importantíssimo. Eles conseguiram fazer alianças com os povos indígenas. Estava tendo uma guerra, né, do grupo chamado Confederação dos Tamoios contra os portugueses. Esses padres conseguem fazer um acordo com as tribos indígenas, param as guerras. Esses padres conseguem converter os povos tupiniquins, conseguem ajuda desses povos indígenas para construir o colégio, a igreja e a cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo era pequenininha no começo, tá, pessoal? Depois que ela ficou grandona. Então vamos lá. A igreja não queria que os indígenas fossem escravizados. Por quê? Porque a igreja queria que o indígena se tornasse um fiel, um cristão, um devoto, um membro da igreja. Então ele tentava criar leis para proibir e pressionava os reis, né? Então, devido à pressão da igreja católica, o rei de Portugal, o governo português, criou várias leis que proibiam a escravização dos povos indígenas, dos nativos. Pessoal, se eu não estou enganado, tem a primeira lei de 1570, tem uma lei que é de 1680 e tem uma lei que é de 1777. Ou seja, mas professor, por que teve 3 leis para acabar com a escravidão indígena? Porque, pessoal, haviam muitas pessoas que não respeitavam essas leis e continuavam tentando escravizar os indígenas, tá? Mas haviam leis que proibiam a escravidão até a partir de 1570. Pessoal, até 1570, né? A escravidão indígena é a principal. A escravidão africana só vai ficar mais importante, só vai ter o maior número de escravos africanos no Brasil a partir de 1570, né? Então, no começo da história brasileira, se escravizou os indígenas, se escravizou os povos daqui. Depois trouxeram os povos da África, ok? Agora, os europeus sempre quiseram escravizar alguém para trabalhar no lugar deles. Povos que eles consideravam inferiores, né? Então, escravizavam, matavam esses povos para aumentar a própria riqueza. Pessoal, e hoje em dia? Existem povos indígenas hoje em dia? Existe, pessoal. São muitos? Não. Olha só. A população brasileira, ela tem cerca de 220 milhões de pessoas. Ou seja, existem mais ou menos, né, não sabe o número ao certinho, mas existem mais ou menos 220 milhões de brasileiros. Hoje, 2020.
Há 520 anos atrás, não existia nenhum brasileiro, né? Havia os povos nativos, que nós chamamos de indígenas. Os indígenas vão ajudar a formar o povo brasileiro, mas eles não eram brasileiros em si, né? Enfim, os povos indígenas naquela época tinham quase 4 milhões de povos indígenas vivendo aqui no Brasil. A maioria deles foram mortos nas guerras ou pelas doenças que pegaram no contato com os europeus. Então, a população indígena diminuiu muito. A população de portugueses aumentou, a população de brasileiros aumentou muito, mas a população de indígenas diminuiu muito. Por quê? Porque durante muitos anos, durante a maior parte da história, eles foram povos excluídos, né? Foram atacados, etc. Então, vivem hoje no Brasil mais ou menos 1 milhão de povos indígenas. Alguns desses indígenas vivem nas cidades, assim como nós, né? Usando roupas como as nossas, etc. Alguns desses povos indígenas vivem nas tribos, nas aldeias. Pessoal, hoje em dia, nenhuma tribo mais vive nua, né? E etc. Hoje em dia, os índios aprenderam também a usar as tecnologias, né? Tem gente que fala assim, mas o índio não pode usar, o índio que é índio não pode usar celular, né? Então a gente não poderia talvez comer farinha, que é uma invenção do indígena, né? Tapioca, né? Então nós não poderíamos dormir em redes, por exemplo, porque é uma coisa indígena. Então isso não é uma coisa bacana de se pensar, né? Beleza, pessoal? Hoje em dia existem mais ou menos 1 milhão de indígenas. Eles são todos iguais? Eles vivem iguais? Eles falam a mesma língua? Não, pessoal. Não. Existem mais ou menos 230 nações, povos indígenas, que são diferentes entre eles, que têm culturas diferentes entre eles, né? Ok? Esses povos, eles falam mais de 180 idiomas. Ué, professor, eu achei que todos os brasileiros falassem português. Muitos povos indígenas sabem falar o português, mas eles têm a própria língua, né? Eles têm o próprio idioma, a própria língua deles. Então, existem mais de 100 línguas faladas no Brasil. Olha que doideira, né? A maioria são línguas faladas por pequenos grupos, né? São os povos nativos, né? Pessoal, a Constituição brasileira, professor, o que é uma Constituição? Oh meu Deus, eu não sei o que é isso. Galera, olha só, vocês sabem que existem algumas leis, existem algumas coisas que você pode ou não pode fazer. As principais leis de um país estão no que nós chamamos de Constituição. Por exemplo, né? Por que o Brasil, quem governa o Brasil é um presidente, e esse presidente é escolhido pelo voto e ele fica 4 anos no poder? Existe na nossa Constituição, no nosso conjunto de leis principais, está lá estabelecido. O chefe do governo executivo é o presidente, ele vai ser eleito por voto do povo, vai ficar 4 anos no governo. Pessoal, o que é liberdade? O que eu, como brasileiro, o que você, como brasileiro, como um cidadão, posso fazer? Quais são os meus direitos? O que eu devo fazer? Quais são os meus deveres? Tudo isso está na Constituição brasileira. Você pode fazer tudo o que não for proibido pela Constituição. Então, Constituição, pessoal, é um conjunto de leis, tá? Um conjunto de leis. A nossa Constituição atual, ela começou a valer, né? Começou a vigorar em 1988, né? Vamos fazer 32 anos. 32 anos que este conjunto de leis vale no Brasil. E existem algumas leis na nossa Constituição que
que defende os direitos aos povos indígenas, que defendem algumas conquistas, né? Os povos indígenas do Brasil, eles têm direito a terras. Como assim, professor? Os povos indígenas, eles têm direito a controlar algumas regiões, algumas áreas do Brasil que são consideradas sagradas e necessárias para o sustento daqueles povos, né? A gente chama de reservas indígenas. Quem controla a reserva indígena é um órgão do governo, né? Mas lá os índios vivem do moro dele. O outro direito que os indígenas possuem hoje, nós já falamos sobre isso inclusive, né, nos primeiros capítulos, é o direito à diferença, ou seja, de viver conforme a própria cultura, o próprio estilo de vida, de viver na floresta, na aldeia, de viver do que caça, de praticar a caça a animais, a pesca para sobreviver. Ok, pessoal? Então, olha só, terminem de copiar isso aqui bonitinho. Se tiver alguma dúvida, vocês anotem, ok? Depois passem para o segundo vídeo, que vai ser uma aula atividade. Até mais, pessoal!